farsante, mentiroso, que engana a população e traz o erro àqueles que, de boa fé, colocam representantes que, em vez de trabalhar em prol do povo, eles estão ferrando o povo no linguajar bem popular. Bom dia. Bom dia, com os comentários agora de Fábio Tágira. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web ASEG, das redes sociais, aqui no WhatsApp já. A galera tá toda ouriçada, viu, Fernandes Filho? O pessoal tá ouriçado, quer ouvir o debate. Essa sua primeira matéria, essa sua primeira chamada já atiçou muita gente aqui. E essa é a função primeira do programa Olhar Democrático. Ele foi idealizado por Fernandes Filho justamente no sentido de se promover os debates em torno de temas relevantes, sociais, políticos, formando opinião coerente. É sempre um prazer poder fazer parte dessa mesa. E com essa excelente notícia que nós começamos o nosso programa de hoje, né, de tantas más notícias que existem em todo mundo, nós vamos agora para o nosso plantão de notícias. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento a recurso de uma ex-comissária de voo da TAM Linhas Aéreas S.A. para condenar a companhia ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 5.000. A empresa anexou ao processo movido pela funcionária extratos bancários com informação falsa sobre valores pagos. No recurso, a comissária alegou que o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, mesmo reconhecendo que a empresa anexou ao processo uma ficha financeira de pagamento adulterada, violou normas do Código de Processo Civil de 1973 ao não condenar a companhia aérea por litigância de má-fé. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o fato não teve repercussão processual, mas poderia ter consequências penais. Na sessão da 7ª turma, a defesa da companhia admitiu a anexação do documento falso ao processo, mas entendeu que não houve má-fé, pois se tratou de um erro do qual ela desconhece, cuja intenção não era forjar um depósito não realizado. O relator do recurso da trabalhadora ao TST, ministro Cláudio Brandão, no entanto, entendeu que o regional violou disposições do Código de Processo Civil ao reconhecer a ilegalidade. O Congresso Nacional está tentando resolver o problema com a emissão de passaportes no Brasil. A proposta de criação de um crédito extraordinário de R$ 102 milhões para a Polícia Federal emitir os documentos deve ser votada nesta terça-feira. E apesar de o governo já ter pedido dinheiro extra para regularizar a situação, o serviço só deve voltar ao normal depois da aprovação pelo Congresso. O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, contou que a tramitação do projeto não deve demorar. Me comprometi com o governo e também com a Polícia Federal para que nós pudéssemos tramitar esse projeto o mais rapidamente possível. Não necessariamente por solicitação do governo, mas sim pela necessidade de atender a população brasileira, haja visto que a Polícia Federal emite cerca de 8.000 passaportes por dia. A Polícia Federal parou de emitir o documento para não ultrapassar o limite previsto no orçamento. E esse crédito de mais de R$ 100 mil vai viabilizar não só a manutenção do sistema de emissão de passaporte, como também o controle do tráfego internacional e de registros de estrangeiros. O vice-presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, faz críticas quanto à suspensão da emissão de novos passaportes. Quero ajudar nesse sentido, mas tem alguns serviços, tem algumas atividades, tem alguns setores que, independente de crise, precisam ser tratados com mais respeito. Imagine que apreço o governo tem pela Polícia Federal, já que é um serviço de responsabilidade da Polícia Federal, quando não garante o dinheiro mínimo necessário para a emissão de passaporte. Imagine para as outras questões fundamentais da atividade da Polícia Federal. Em nota, a Polícia Federal informou que ainda não existe previsão de quando o serviço será normalizado, fato que preocupa as agências de viagens e os brasileiros que pretendem viajar ao exterior. O supervisor de agências de viagem, Sérgio Rocha, conta que esta incerteza pode gerar grandes prejuízos ao setor. O fato é que isso já comprometeu um pouco o nosso organograma de serviço. Alguns clientes que nós temos aqui, eles não têm a documentação, ou seja, providenciariam
e agora isso pode impactar na não aquisição do produto pelo cliente. A gente já recebeu algumas ligações de pessoas já preocupadas. Até a regularização do orçamento, somente serão emitidos passaportes de emergência, permitido em situações que não puderam ser previstas, como, por exemplo, catástrofes naturais, conflitos armados, necessidade de viagem imediata por motivo de saúde do requerente, do cônjuge ou parente até 2º grau. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a suspensão da emissão de novos passaportes é ilegal, já que este é um serviço público essencial que é assegurado pela Constituição Federal, atraso na agenda das reformas e risco de o país não consolidar o ajuste fiscal no longo prazo. Esses são os fatores que ameaçam a retomada do crescimento econômico, de acordo com o informe conjuntural divulgado pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. O documento informa que a incerteza afetou empresários e consumidores. Isso interrompeu a tendência de recuperação da economia e deve atingir o consumo e os investimentos até o fim do ano. Outro fator negativo apontado pela CNI é que o Banco Central já sinaliza que os juros podem cair de forma mais lenta do que o esperado pelo setor. Por isso, a estimativa do crescimento industrial para este ano, que era de 1,3%, caiu para 0,5%. Já a previsão do PIB, que era de alta de 0,5%, caiu para 0,3%. O estudo prevê que o consumo das famílias deve ficar estável e a taxa de desemprego continuar em 13,5% até o fim do ano. A inflação oficial medida pelo IPCA deve chegar a dezembro em 3,6%. Para a CNI, a queda da inflação é resultado da redução dos preços dos alimentos e da forte retração no consumo. Mesmo com a piora nas projeções, a indústria avalia que a economia brasileira Badi proclamou nesse domingo a vitória sobre os jihadistas na antiga cidade de Mossul, após uma batalha de quase 9 meses contra os extremistas do grupo Estado Islâmico. O comunicado oficial do governo afirma que o primeiro-ministro chegou na cidade libertada e louvou os heróicos combatentes e o povo iraquiano por essa grande vitória. Mossul, palco de sangrentos combates desde o início do conflito, era considerado o quartel-general do autoproclamado califado do grupo Estado Islâmico no país. Relatos da imprensa local revelam que, após transformar moradores, incluindo várias crianças, em escudos humanos, os últimos jihadistas tentaram se misturar à população, raspando a barba e se escondendo nas casas dos moradores. Segundo agências internacionais, o momento da libertação foi um alívio para muitas famílias, inclusive um grande número de mulheres e crianças aprisionadas há meses em porões. O grupo Estado Islâmico conquistou Mossul. Durante o seu apogeu em 2014, o exército iraquiano, apoiado pela coalizão internacional, lançou a operação de reconquista da cidade em outubro de 2016. O presidente Emmanuel Macron, da França, publicou neste domingo uma mensagem dizendo que o país presta homenagem a todos aqueles que, com as nossas tropas, contribuíram para que Mossul fosse libertada dos jihadistas. A cidade sede do encontro do G20 na Alemanha amanheceu nesse sábado limpando o caos deixado nas ruas depois da madrugada de confrontos e vandalismo. À noite houve mais alguns momentos de tensão com a polícia, mas assim como ao longo de toda a semana, a grande maioria dos milhares que quiseram manifestar o descontentamento com a cúpula fizeram isso sem agressividade e muitas vezes com música. O combate às mudanças climáticas esteve no topo da agenda do G20 e na declaração final. Apesar do compromisso de todos em investir em energia limpa e sustentável, não houve consenso em relação ao Pacto pelo Clima. A posição isolada dos Estados Unidos de sair do Acordo de Paris foi registrada no documento, enquanto todos os outros 19 membros reafirmaram o comprometimento com as metas estabelecidas em 2015, o que foi considerado positivo pela primeira-ministra alemã Angela Merkel, que presidiu a cúpula. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que a capital, Paris, irá sediar um outro encontro em dezembro para que sejam feitos. A Procuradoria-Geral da República pediu para que o Supremo Tribunal Federal investigue o senador José Serra, do PSDB. Ele é suspeito de recebimento de doação não contabilizada para as eleições presidenciais de 2010, quando ficou em segundo lugar. O pedido é com base nas denúncias do dono da JBS, Joesley Batista, que declarou ter sido procurado pelo Tucano para pedir
o financiamento. De acordo com o executivo, foram 20 milhões de reais repassados para a chapa, mas 7 milhões desse valor não declarados. A PGR quer que o processo seja redistribuído no STF para que haja a avaliação por parte de um dos ministros. O objetivo é colher o depoimento do senador José Serra e investigar as empresas que poderiam ter sido usadas para o recebimento da quantia. Em nota, o Tucano informou que todas as campanhas em que participou foram conduzidas dentro da lei. Além disso, Serra disse que jamais ofereceu contrapartidas para o recebimento de doação. A prática do Caixa 2 é um crime que pode dar até 5 anos de prisão. Em meio ao cenário atual de incertezas na política brasileira, sugestões de mudanças no sistema eleitoral são apresentadas por parlamentares para serem inseridas na reforma política que tramita na Câmara dos Deputados. Entre as principais mudanças propostas na matéria está a regulamentação do financiamento público com a participação do eleitor, ou seja, a maior parte dos recursos é da União e o restante é do cidadão que queira contribuir com o candidato ou com o partido. O relator da reforma política, deputado federal Vicente Cândido, do PT paulista, ressalta que o ideal é que as novas regras já sejam adotadas nas eleições do próximo ano. Para o parlamentar, o sistema vigente já não atende mais aos anseios da política do Brasil. Não dá para imaginar as eleições de 2018 com as regras atuais. E eu tenho certeza e confio que o Congresso Nacional saberá responder a essa questão. Precisamos mudar e mudar com ousadia. Não perca a oportunidade de uma mudança no momento de crise. Estou trabalhando com essa premissa e com essa diretriz. Atualmente, o modelo de eleição para deputados e vereadores é de voto proporcional, mas se a reforma política for aprovada, nas eleições de 2018 e 2022, o modelo passaria a ser de lista fechada, ou seja, os eleitores deixariam de escolher o candidato nominalmente para votar em uma lista pré-ordenada pelos partidos políticos. Porém, a partir de 2026, o sistema adotado seria misto. Metade dos eleitos viria da lista fechada e a outra metade do sistema distrital, que vence o mais votado. O texto da reforma política está sendo analisado por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. A expectativa O presidente da República, Michel Temer, recebeu neste domingo no Palácio do Jaburu, em Brasília, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. O encontro durou aproximadamente 1h30. A assessoria do Palácio do Planalto não quis se manifestar sobre o que foi discutido pelo presidente e pelos parlamentares. O que se sabe é que a reunião aconteceu um dia antes da leitura do relatório do deputado Sérgio Sveiter sobre a denúncia contra Temer, prevista para ocorrer nesta segunda-feira. Em entrevista à TV Globo, Sérgio afirmou que age independente do Palácio do Planalto e que não sofreu pressões durante a elaboração do documento. No parecer, o relator pode recomendar a admissibilidade ou a rejeição da denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra Temer. Michel Temer foi denunciado pelo crime de corrupção passiva. Agência Rádio Web. Nesta quinta-feira, no exercício da presidência da República, o projeto que cancela precatórios depositados há mais de 2 anos que não tenham sido sacados. O projeto foi aprovado na sessão do plenário do Senado de quarta-feira. De acordo com a nova lei, pelo menos 20% do total cancelado deverá ser aplicado pela União na manutenção e desenvolvimento do ensino. A base aliada do presidente Temer mudou a rotina desta sexta-feira na Câmara e conseguiu realizar a segunda sessão de debate que conta prazo para a tramitação da denúncia contra o presidente na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Aliados do governo mobilizaram os colegas e reuniram mais de 70 parlamentares para debater o assunto. Era necessário, para iniciar a sessão, a presença de pelo menos 51 dos 513 deputados. O governo Temer tem pressa em resolver a questão, mas para que o assunto siga para a CCJ, deverá ser realizada 5 sessões de debates. Até agora, apenas 2 foram contabilizadas. Só depois dos 5 encontros que a CCJ vai analisar o caso e enviar ao plenário o parecer para votação. Cabe ao plenário da Casa apenas decidir se o STF irá abrir investigação contra Temer, conforme explica
o especialista em direito penal e professor do CPJur, Leonardo Pantaleão. Compete à Câmara dos Deputados unicamente deliberar sobre a autorização para que o Supremo Tribunal Federal venha a analisar termos da acusação feita pela Procuradoria da República contra o presidente Michel Temer. Então, diante disso, caso 2/3 da Câmara dos Deputados, quando ultrapassar a Comissão de Constituição e Justiça, concordarem, a partir daí é que nós teremos o início de uma ação penal. Para Leonardo Pantaleão, a confiança de Temer de que a Câmara irá barrar a investigação pode ser frustrada devido à pressão dos fatos em cima dos parlamentares. Pelo que se percebe, eu acho que hoje, no momento atual, a gente tem uma perspectiva maior da Câmara autorizar a análise por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso é o que percebemos, pelo menos nesse instante, politicamente. Para barrar o segmento do processo, Michel Temer precisa do apoio de pelo menos 172 dos 513 O governo Michel deputados. Temer está no início do fim. A afirmação é do presidente do Senado em exercício, senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Em conversa com jornalistas nesta sexta-feira, o tucano disse que o presidente da República não tem apoio popular e está perdendo sustentação no Congresso. Nós podemos estar diante do início do fim, porque o presidente Michel Temer, ele não tem nenhum apoio popular, se sustenta basicamente com apoio parlamentar. Se no seu próprio partido esse apoio estremece, é claro que poderemos ter um colapso no governo com um efeito dominó que poderá levar a um desfecho do acolhimento da proposta da abertura da ação penal. De acordo com Cássio Cunha Lima, o PMDB, partido de Michel Temer, será fundamental na permanência ou não de Temer na presidência. Isso porque cabe ao PMDBista Sérgio Sveiter a tarefa de elaborar o parecer na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, sobre a denúncia da Procuradoria-Geral que acusa o presidente de corrupção. Cássio Cunha Lima também comentou o vazamento de uma conversa que teve com investidores, na qual teria dito que dentro de 15 dias o país teria um novo presidente. Essas conversas com os investidores, elas acontecem de forma confidencial. Eu acreditei nessa confidencialidade, mas a conversa vazou e vazou parcialmente. Essa declaração chegou aos ouvidos do presidente Michel Temer, que está na Alemanha participando da cúpula do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo. Vamos esperar 15 dias, né? Na verdade, vamos esperar 15 dias. Acho que foi força de expressão, nada mais. Às vezes as pessoas se entusiasmam um pouco, né? Depois de passar pela CCJ, a denúncia contra Temer seguirá para o plenário, onde serão necessários 342 votos para que haja autorização de abertura de notícias. Depois da boa notícia que nós demos aqui no início do programa, e nós vamos para as notícias brasileiras, é uma tristeza, Walter Bardella. É uma tristeza. Mas eu quero mandar meu abraço aqui para o Arquimedes Façanha, que é conselheiro tutelar da Regional 6. Meu abraço aí para o Iago Souza, em Quixeramobim, que está nos ouvindo. E para o Indireita de Quixeramobim, né? Direita de Quixeramobim, a turma toda nos ouvindo aqui. Alô, vereadora Eliana, do município de Guaraciaba do Norte. E eu quero aqui chamar a atenção do meu amigo Catê Santos, do Gazeta da Jurema, né? Eu sou fã do trabalho dele e você está intimado a comparecer aqui no programa Olhar Democrático. Bom, política é o que nós vivemos. E nesse momento sombrio pelo qual passa o nosso país, né, em que alguns, e olha lá que vem crescendo esse número de pessoas que não acreditam mais nas instituições políticas desse país, às vezes até numa possível intervenção por parte dos militares seria a única saída para esse país, alguns acreditam nisso. Nós temos a nossa situação aqui, que está atrelada à situação do Brasil em termos de cenários políticos, né? Eu prometi que na última vez nós começaríamos a falar dos possíveis cenários políticos. E dentro do cenário político
que eu apresentei já, alguma coisa pelo Facebook, apenas a possibilidade da reeleição do Camilo Santana, mas ele tendo uma disputa interna ainda muito ali nos bastidores com o próprio prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que alguns acreditam que não será candidato a governo do estado do Ceará. Mas surgiu agora no cenário Senado, que é onde nós vamos começar a falar, embora não tenhamos muitos candidatos, surgiu aí o cenário da possibilidade... Muitos candidatos novos, né? Dos candidatos novos, dos candidatos novos e velhos, a gente vai ter que votar, enfim. Surgiu aí um candidato, e segundo, eu costumo brincar com ele, com as pessoas no Facebook, segundo a minha rede de espionagem em Brasília, vai sair candidato ao Senado aqui no Ceará. E trata-se nada mais nada menos do presidente da Rede União, José Bardavil, irmão do nosso amigo Walter Bardavil, que está aqui com a cara de que não está acreditando muito. Mas, segundo informações, o Bardavil está muito próximo do PTN, que será o Podemos, né? Hoje já é Podemos, né? Alguns brincam, né? Dizem que é outra coisa, né? Porque, inclusive, saiu recentemente, o Podemos, alguns dizem que é o Podemos, né? Eu vou dizer logo, porque nós somos cearenses e a gente tem essa mania, né? Agora, e alguns falaram nisso porque saiu uma reportagem, me parece, de um prefeito que já pega em corrupção, né? O do Podemos? Do Podemos. Né? E não se sabe que providência o Podemos tomou, né? Seria bom e útil que os partidos políticos começassem não só a melhorar o seu nível de pessoas, mas também começassem a adotar medidas contra aqueles que são pegos em estado de corrupção e se mantêm em partido político. Eu acho que um partido, eu vou só tecer aqui um comentário aqui sobre, primeiro que você tocou no nome que está sendo lançado. Você está lançando o meu irmão como candidato ao Senado, né? Abertamente. Estou lançando não, estou dizendo que ele é um bom lançaram candidato. Estão lançando. Eu acho que isso aí até um carão, porque não tinha comentado. Alguém comentou antes de mim, não fui eu. Seguinte, mas é um bom candidato. Não, seria um excelente candidato porque não tem medo da verdade. E outra coisa, nem tem papa na língua também, não tem papa na língua. Agora, eu acho que isso aí é pessoal. Eu acho que ele não deveria se meter, não porque ele não tenha competência e nem capacidade, pelo contrário, bastante. Mas conhecendo como eu conheço, tá entendendo? Ele iria pegar uma oposição muito forte, porque esse país não aceita que você fale a verdade. E ele não vai ficar calado diante de certas situações, principalmente como hoje. Porque ele iria falar a verdade para que o povo ficasse sabendo da verdade dos fatos. Aliás, ele não está calado há anos, né? Porque a Rede União... Aliás, nós não ficamos calados, a verdade é essa. A Rede União é de falar a verdade, e temos sofrido até hoje. Agora imagine ele como senador, você chegar no Senado, se o povo não tiver a consciência de votar em pessoas que tenham compromisso realmente com a nação, com o povo, seja em que área for, nós não iremos mudar nada, Fernandes. Se você analisar bem, se eu tenho um corpo de, vamos supor, 100 senadores, desses 100 senadores, 20 forem sérios, honestos, voltados para Tem isso tudo não, rapaz. Você está sendo otimista. Não, eu estou dizendo aqui no quadro novo. No quadro novo. No novo. Vamos supor que seja só 100, sejam eleitos só 100, e desses 100 você tenha 20% desses 100 honestos, sérios, voltados para o desenvolvimento desta nação, como deve ser. Aí eu pergunto a você, e você tem 80 contra, meu amigo, se você vai continuar a mesma coisa, você não vai fazer nada. Eu ouvi comentários de que lá de Brasília, de que o Podemos está com uma linha de lançar pessoas novas. Isso. Certo?
Eu ouvi isso também. E principalmente priorizando os candidatos ao Senado. Então estão sendo convidadas várias pessoas de destaque, alguns que já trabalham muito no aspecto político, mas não tiveram oportunidade ainda, certo? De disputar o Senado da República por todo o país. Não sei se ele está com a mesma intenção de lançar candidatos ao governo, que é uma coisa que os partidos não fazem. Aliás, eu gostaria, nessa reforma que está havendo aí, que acabasse com essa porcaria dessa coligação proporcional que só serve para botar bandido. Eu acho que a seriedade já começa daí. O debate tem que ser amplo. A seriedade, se você quer ver uma eleição coerente, é você acabar com esse tipo de coligação. Vai ficar quem realmente tiver mérito para chegar lá. Que tiver voto do povo. Eu sou a favor de que todo partido político, para existir, continuar existindo, deve lançar seus candidatos, deve apresentar suas propostas e debater. Então, se o partido e suas ideologias, que não existe ideologia que não mais. Se faz mais em partidos políticos. Debater. Porque nós mostramos aqui da outra vez o nosso grande circo eleitoral, e nós vamos já Existem os donos de partido, né? Existem os donos de partidos que ficam negociando os partidos pelo interior, né, do estado. Partido como sobrevivência, sabe? Exatamente. Moeda de troca. Boa. Moeda de troca. Então, e não lançam candidatos novos. Nós temos partidos grandes aqui que só se articulam na época do período eleitoral. Para aqueles que concordam em número, grau e gênero com o que eles pensam e com o que eles querem. Exatamente. Não, eu vim brigando dentro do meu partido para que comece um trabalho de atrair pessoas para o partido. E o partido está totalmente parado, o Democrata, tá? E nós temos também um partido que eu sempre chamei de circo aqui, que é o PSDB, só se monta em época de campanha eleitoral. Então nós temos vários partidos circo, eles estão sendo confrontados pelos partidos novos que estão sendo lançados e vão perder o espaço, certo? Porque uma hora a máscara cai, ou se faz política de verdade e os votos vêm de verdade, porque voto hoje a gente desconfia, porque a gente tanto desconfia do eleitor, que o Fábio Távora conhece bem isso, o eleitor que vende o seu voto, e assim o político tem que comprar, porque se não comprar ele não é eleito, ou as urnas fraudadas, certo? Mas eu acredito que se realmente se confirmar, Walter, a vinda do Bardavil como candidato ao Senado do Podemos, se ele tiver um trabalho dentro partidário que possa mexer as coisas, eu acho que pode começar aí um período de renovação. Inclusive porque o Podemos pode vir a ter um deputado federal. Também, que é o Ribamar do Hospital, que recentemente ilegalmente assumiu o Vaidon na vaga do Moroni, que não era para ter assumido. A União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção já informou e já está informando a Procuradoria-Geral da República que a nomeação feita por Rodrigo Maia é ilegal e ele pode pegar uma ação de improbidade administrativa devido a isso. O Ribamar do Hospital já tem um processo que está bem próximo de ser julgado no Supremo Tribunal. A União de Defesa da Cidadania já recorreu à Procuradoria, à Corregedoria do TSE, e a coisa deve começar a esquentar. Entendeu? Então já pode ter um deputado e pode vir a ter. E dá tempo, tu acha que dá tempo, Fernando Cid, essa tramitação judicial aí com relação ao Vaidon? O problema nesse país é exatamente isso. A justiça é rápida quando ela quer liberar bandidos marginais. Tem interesse. E quando é lenta, quando se diz respeito a fazer a coisa correta. Eu até hoje não entendi por que o Vaidon assumiu. Eu não entendo muito dessa questão aí jurídica eleitoral. Mas eu acredito que não era realmente para ser o Vaidon, não. Não, mas não era, porque ele tinha... O que é que há aí? Há uma não atualização de lista pelo TRE local. A Câmara faz ouvido de mercador e o Rodrigo Maia não tem como dizer que não sabia, porque ele tinha sido informado pela União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção, que aquele cidadão
estava fora da coligação, porque está afiliado ao PMDB, partido que era ilegal na coligação. Então, se tudo funcionar no ritmo que vai, o Podemos deve estar chegando aí com um deputado federal e com um bom nome de candidato ao Senado. Mas nós temos outros nomes de candidato ao Senado que foram citados, mas que nós vamos citar em outros programas também, até que nós consigamos construir o cenário do Senado da República no meio desse tumulto todo para as eleições de 2018, se acontecer as eleições de 2018. Se. O que é que você quer dizer com se? Se, porque no ritmo que vai, vamos ser bem lógico. Quem é que vai confiar, ou quem nesse país está confiando em alguma instituição da República dos Três Poderes? A última trincheira que nós tínhamos era o Supremo Tribunal Federal. Fala-me Deus do céu. Então, se eu for falar em Supremo Tribunal Federal, posso ter os diversos adjetivos. O desgaste está grande, né? Que nenhum é justiça, então o desgaste não está grande, ele já passou disso, não tem mais. Passou do limite, né? Passou do limite faz tempo. Não há mais o que dizer, não há mais o que recorrer. Quando nós temos do presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e todos os suplentes desses aí envolvidos direto ou indiretamente em escândalos gigantescos de corrupção e lavagem de dinheiro público, eu não posso afirmar que eu possa aguardar ter uma eleição limpa e honesta. Não posso. E eu vou mais além. Como a gente já disse antes, a gente já vai entrar no nosso circo eleitoral. O grande culpado disso é o povo. É o povo que permite olhar para um partido político que bota um elemento que não, embora tenha direito legal, não colocou a sua vida no sentido de prestar um serviço público ao qual ele está se oferecendo para o cargo. Então nós temos legisladores que não sabem legislar. Nós temos prefeitos que não têm a mínima ideia do que é ser administrador. Podia ser aquilo, né? A gente viu no outro, administrador, né? Né? Que até... Enfim, nós não temos, e nós temos pessoas nos locais errados. Eu já falei isso muito aqui. Às vezes gestor público vai nomear secretários e nomeia secretários para posições que não são a deles. É a mesma coisa de eu pegar um advogado e botar o advogado para ser médico, né? Exatamente, para ser secretário de Agricultura e assim sucessivamente. Um tempo desse eu tive com o Fábio Tajira numa rádio e o locutor estava reclamando do vereador Henrique, né? Antônio Henrique, que foi eleito por uma regional, né? E se tornou secretário em outra regional. Quer dizer, não dá para imaginar isso. Agora, vamos ver como é que se elege ou se aceita em partidos pessoas assim. Vamos lá, vamos ver o nosso circo eleitoral. 12 dedos, 6 propostas. Amigos, olhe este cuecão. A Xana sempre na frente. Sou o Gilberto Brochão. Na vida a experiência vale muito, mas existe a boa e a má experiência. Muda Brasil! Para vocês não ficarem sozinhos, vote aí, fofinha. PTL estadual 25024 é gay, mas não é ladrão. O que eu vou falar em 4 segundos e meio? Você não pode ser amigo do leão. Então vote com a mamãe aqui. Porque povo que elege político, ladrão e assassino não merece respeito não. Sabe o que é que merece? Essa lapa de fumo aqui bem roliço. Para os políticos desonestos. Sou José Eurípides, Latinha, número 36150. Latinha, saúde para todos. Latinha, educação para todas as crianças. É uma questão de atitude. Peço o seu voto para nocautear essa política vergonhosa. Contra a corrupção e o mensalão, agora você tem a solução. Super Moura. Há tempos ele vem se preparando para este combate. Agora, precisa apenas do seu voto. Super Moura. 17-112.
2, 3. Desta vez, a corrupção e o mensalão perdem esta parada. Super Moura. 17, 1, 2, 3. Para um Rio Grande mais alegre, vote Marcos Porto Alegre, porque comigo é no ferro que o trem anda. Um grande abraço e até a vitória. 28050. Sou Perereca do Alumínio. Sou candidato a deputado federal com o número 4322. Meu povo, do meu Juazeiro, do Cariri, do meu Ceará, vamos mudar. Com o número 4322, com Camilo e Mauro. Renove seu voto. Vote 90 mil, vote Catafesta, deputado estadual. Vá de carro, vá de moto, de AP ou de magrela. No dia 5 de outubro, vá votar no Mortadela. Agora é sério, vote 22007. Ariel Brandão, Palhaço Mortadela, deputado estadual. Eu sou o Laitinho Brega, federal, 2800-2800. Conheça minhas propostas. Acesse laitinhobrega2800.com. É 2800, é 2800. Tô com Camilo e Mauro. E você? Atenção, por um futuro digno, seguro e sustentável. Vote Rafael Farias, 43051. Alô Brasil, alô Caucaia. Iberno Monteiro, o federal do Ceará. Vote 1914. Meu voto é preto no branco. Reforma política já. Vote Baiana, 36136. Eu sou o Vaidon, contra a legalização da maconha, contra a legalização do aborto e a favor da vida. 2722. Só vai dar Vaidon. Só vai dar Vaidon. Só vai dar Vaidon. 2722 pra ficar bem bom. Fiz história no futebol gaúcho. Agora, conto com o teu voto para fazer história na política. Faça um gol nessa eleição. Vote 40009 e dá-lhe Sandro Sotile. Tu queres mudança? Linda Roveda, 55525, facinho, facinho. Quero continuar lutando contra o que não presta, quero continuar metendo o cacete em quem errar e aplaudindo quem acertar. Wagner Montes, deputado estadual, 55123, pra cima deles outra vez e escrava. Estado de São Paulo não pode parar. Para deputado estadual, Marquito, 14222. Esquisito por esquisito, continue com Marquito. Obrigado, tá? Ei, Psyu, agora é o Nhanhanhã, o professor das dicas de SUS para concurso Juremia Brunhosa, 45013 PSDB. Democratas. Voto em defesa da vida, pelos direitos de todos. Vilela, 25125 DEM. Deputado estadual, Wagner Abençoado, 90333. Renova Rio. A criança, pelo idoso, saúde, cultura e educação. Eu quero só... o Fábio já tá olhando aqui, cara feia pra mim. Mas a culpa não é minha não, tá lá na internet com os candidatos toscos. Não fui eu que editei, certo? Mas o Laitinho, vou fazer aqui uma adenda ao Laitinho. Você sabia que eu tinha preconceito com o Laitinho há muitos anos atrás? Eu não gostava dele, aquela história Laitinho Brega. Eu achava que ele era uma porcaria de humorista. Até que foi me levar para um show dele na Livre Espontânea Opressão, e eu fui lá, e o Laitinho começou, subiu no palco, aí eu estava lá atrás, eu gritei assim, lindo! Aí o Laitinho gritou lá, assim, mas não é pro seu bico. E aí me chamou a atenção, e eu prestei atenção, e hoje eu sou um dos maiores fãs desse grande humorista cearense chamado Laitinho Brega. A campanha do Laitinho Brega. Eu que fiz, esse texto é meu e o texto estava bom. Se ele é brega, o problema é dele, mas o texto estava bom. Mas o Laitinho seria um grande representante na parte cultural, eu reconheço. Tá? Mas ele foi para lá. Entende? Ele foi lá para os candidatos toscos, mas é aquela história. Porque ele é tosco. A gente, Laitinho, aquele abraço para você, querido. Mas o que nós estamos discutindo aqui é a coerência dos partidos políticos em colocar pessoas que não têm a mínima condição de serem representantes do setor público. De uma envergadura, você que trabalha com legislativo, faculdade, você sabe disso, quanto é difícil você fazer um projeto de lei, você tem que conhecer pelo menos as noções básicas do que é artigo, inciso, parágrafo. Verdade. E aí você pega um candidato que não entende de coisa nenhuma e coloca esse candidato que ele vai fazer marmota
lá no programa eleitoral. E são todos os partidos, inclusive o meu estava aí, Democrata. Os candidatos toscos do Democrata, uma hora dessa eu vou separar, vou botar aqui, que é uma vergonha. Fernandes, como se configura uma mudança de conceito? O que é que, para o olhar democrático, se configura renovação política? Uma vez eu estava discutindo, porque pegaram aqui um candidato e colocaram assim, ele é renovação política. Não é renovação política. Renovação política é quando você tem um candidato que ele não tem uma sequência de vida política onde aquela cultura que nós já conhecemos existe. Não é o fato, não é a idade dele, é o modo com que ele coloca as situações políticas de uma forma diferente. Porque se você conhece bem partidos políticos, sabe disso. Se você for mudar de partido político, todos são a mesma coisa. Você pode mudar do Democrata para o PCdoB, que são dois partidos antagônicos, mas a política interna é a mesma. Praticada é a mesma? Eu costumava dizer que eu só via, e aqui vai ter muita gente que vai me crucificar, mas eu gosto de dizer a verdade, eu só via democracia partidária, sabe aonde? No PT. Sangue de Jesus tem poder. É verdade. Eles não têm democracia para os outros, não, externamente. Mas internamente, qualquer pessoa dentro do PT segue a regra, o estatuto, pode se lançar candidato e se ganhar, ganhou. Nos partidos políticos, Fábio, vá agora, procura um partido político e diga, eu quero concorrer na convenção para ser candidato. Uma ova que você consegue. Você não consegue. As cartas são marcadas, né? Exatamente. Não, as cartas são marcadas, eles não querem deixar alguém aparecer. Você se lembra que na época que eu me lancei ao Senado, né, uma articulação que um rapaz fez aqui, um amigo meu, pelo PSDC. Foi uma loucura aquilo ali. Eu fui a 3% de intenção de voto saindo do nada. Né? Quando terminou a campanha, eu tentei, a Prefeitura de Fortaleza, houve um impedimento para que eu fosse candidato a prefeito de Fortaleza, uma briga violentíssima dentro do partido, eu ganhei a convenção e assim mesmo não consegui sair candidato à Prefeitura de Fortaleza, ganhando a convenção do partido. No PSDC? Significa dizer que partido tem dono. Exato. É a comprovação de que não existe ideologia partidária. Não. Existe sim donos de partido. Exatamente. Que sentam na cadeira e dizem, você vai, Fábio vai, o candidato agora é o Fábio e o Fernando fica de fora. Você fica de molho. Pronto. E falando nisso, eu vou até comentar aqui que me foi pedido hoje, o presidente do Novo, já que a gente está falando do Partido Novo, né? E até me perguntam, e o Novo? Eu digo, é novo. O que é que você diz do Novo? É novo, é um partido novo. O presidente do Novo, Marcelo Marinho, estará conosco no próximo programa aqui para falar sobre o partido dele, né? O Novo. O Espaço é Democrático. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao programa Olhar Democrático. Já na segunda-feira nós continuaremos a tratar sempre desses assuntos. Então, se não houver uma mudança de mentalidade, porque você pode ser um candidato novo na concepção, na idade. Eu sou novo na idade, mas as concepções são velhas. Você lembra que eu briguei muito com você na época da campanha à Prefeitura de Fortaleza, quando eu relatava sobre o Capitão Wagner. O Capitão Wagner é um rapaz jovem, mas as concepções políticas por onde ele andou, que eu acompanhei e até vivenciei algumas delas, a primeira, que foi da Veriana, eram concepções antigas. Então não havia ali um critério de renovação. E há quantos anos faz que eu falo de renovação? Eu falei em renovação em 2006, quando fui candidato ao Senado. 3, 4 anos depois, Tasso Gereissati veio falar de renovação. Aí o que é que o Tasso faz de renovação? Bota um bocado de velharia para ser candidato e diz que é renovação política. Porque renovação política, para quem está no poder, é se, por exemplo, o Fábio está no poder, eu troco o Fábio pelo Bardavil. Mas o Bardavil já ocupou o cargo antes. Então não há renovação política. Então,
Hoje não tem como nós pensarmos e imaginarmos renovação política. Hoje nós temos uma renovação política na Câmara de Vereadores, que eu acho ótimo, que é a Priscila. Ela vem se mostrando ser realmente uma renovação política, porque as ideias da Priscila foi totalmente contrária a tudo que a gente viu na Câmara dos Vereadores até hoje. Já faz muito tempo que não há renovação. No resto do critério, as mesmas coisas de sempre. As mesmas caras. Mesma ladainha de sempre. Então, eu espero que o Walter Bardavil, que não se sente bem à vontade de falar do irmão dele, até porque é irmão, né? Se eu for falar... É suspeito para falar, mas ser irmão seria. Eu acho que ele seria, não, eu acho que ele é uma pessoa, um excelente candidato, um excelente pré-candidato. Se assim o povo o escolher, ou não sei qual será o critério, tá? Mas se ele aceitar, se ele realmente for candidato, ele será um excelente. Não tem uma pessoa melhor para assumir essa cadeira do Senado. Conhece, é empresário, tá? Conhece os trâmites, é um cara que tem combatido e lutado em prol dos interesses sociais, de uma democracia limpa. E tem proposta, né? Tem proposta para o Brasil, para o Ceará. Eu acho que renovação é isso. Uma ideia diferente. A renovação parte do princípio dos conceitos. Uma cabeça diferente do que existe hoje. Uma né? cabeça totalmente diferente do que existe hoje. Porque o que é que a turma vai discutir lá? É proposta, é ideia. Então, se eu quero ser candidato e eu não apresento nada em termos de ideias, então não faz sentido. Então renovação é isso, renovação é você implementar os conceitos políticos, né, e propositivos. Aí tem muita gente pensando até que eu também sou, mas eu não sou nada, nem quero ser nada, nem vou, eu não estou fora. Você não tem vida própria. Não tenho. É verdade. Eu dependo do... Mas eu vou deixar aqui, depende do... Eu dependo dos meus amigos, companheiros. Não seja candidato, pronto. Que não me deixam ser, né, Fábio? Não tem condição, sem condição. Agora ele sim, desde que ele aceite. E a gente, se for o caso, nós estamos esperando a confirmação oficial, porque na realidade foi um assunto abordado lá em Brasília, certo? Não há confirmação do Walter Bardavil, ou do Zé Bardavil. Não, ele, né? ele nem não confirmou. Ele não confirmou. Né? Eu conversei com ele pessoalmente, ele não confirmou. Nem a mim. Mas, nem a mim. Isso aqui mas lá no Podemos, em Brasília, certo? O papo é que o Podemos aqui senador deverá Álvaro ficar. Dias, o senador Álvaro tem Dias, esperança que ele seja tem candidato. Tem esperança, convidou e pede para que ele seja um nome para renovação. Um nome forte, né? Mas vamos ver. E o Álvaro está no caminho certo, porque mesmo, isso eu não estou falando do Zé Bardavil, mas estou falando de outros candidatos que possam sair no estado, aliás, no resto do país, nos estados do país. Por falar em Álvaro Dias, só um que eu lembrei aqui, seria um excelente nome para a presidência. Não, é um cara sério, é um senador sério, não está envolvido em nenhuma maracutaia que está aí. Ele poderá ser o futuro presidente do Brasil. Eu acho que é um nome muito forte. Porque ele, inclusive, ele entra com aquela linha de centro, né? E nós estamos hoje vivenciando climas, nós estamos vivenciando climas terríveis, limpo, né? de extremos. Álvaro Dias é ficha limpa. Total. Não está envolvido com nada, tanto que está aí na terra. Ele andou recebendo as bordoadas por conta de uma votação que ele fez, mas até agora não tem nada contra ele, certo? E hoje a gente está dizendo não tem nada contra ele, porque ninguém pode hoje mais afirmar mais coisa nenhuma, né? Então até agora está limpo, acredito que ele entre com essa linha moderada aí. E eu acredito que ele está no caminho certo se ele implementar uma gama de candidatos ao Senado ou ao governo por todo esse país. Ele faz o que os partidos políticos não fazem. Que era o que eu tentei fazer no antigo PSDC, que é mostrar a cara do partido, mostrar a bandeira. E isso faz com que o partido Esse é um debate que cresça. eu tenho tentado, Fernandes Filho e Walter Bardavil. É um debate que eu tenho tentado implantar em diversos partidos políticos aqui no estado do Ceará.
Mas não existe compromisso dos presidentes, sabe, Fernando? É verdade. Não existe compromisso dos presidentes, das executivas, de mostrarem a cara do partido. Não. De mostrar o que o partido pensa sobre pontos fundamentais de gestão pública e de crescimento político. Não existe compromisso. E aí volta-se o conceito do partido de aluguel. Isso nós vamos falar aqui e citar várias experiências aqui no decorrer do nosso programa. Grandes. Mas nós vamos voltar a falar da questão do Senado, certo? E vamos vir aqui com outros nomes, como Cid Gomes, certo? Provável candidato ao Senado também. Falaram, embora ele tenha negado até hoje, mas também seria um bom nome, que é o atual presidente da Federação das Indústrias, mas ele também não confirma, vou logo dizendo de antemão, certo? Mas nós estamos aqui apenas falando de bons nomes. Mas antes de nós encerrarmos, eu queria que nós passássemos aí as nossas audições e depois o nosso Zap Zap, antes das nossas considerações finais. Dá um giro aí para os amigos que estão também escutando. Meu nome é Alex Navarra, eu sou do jornal De Olho no Brasil e nós fazemos um trabalho voltado mais na internet, tanto Twitter quanto Facebook. Recentemente nós fizemos uma pesquisa sobre a aposentadoria dos políticos. Um número altíssimo de seguidores, eu tenho uma página no Facebook com mais de 20 mil pessoas e tenho um Twitter que tem um número altíssimo de seguidores também. Nem todo mundo está feliz com a nossa política. Michel Temer tenta fazer um pouco de política, mas também está com a imagem arranhada. Não é muito diferente dos demais parlamentares que estão ocupando o cargo, que só estão pensando no próprio bolso, no próprio ego e uma reeleição possível em 2018. Então o que a gente pede aos nossos eleitores é que se conscientizem e saibam votar. E vamos para a rua protestar, porque somente com o grito da população é que nós iremos conseguir limpar esse absurdo que está acontecendo com o nosso país. Por exemplo, vocês não fazem ideia o número de pessoas desaparecidas que existem no Brasil. A cada 2 minutos uma pessoa some no Brasil. Por exemplo, no estado do Paraná, o governador Beto Richa, ele foi omisso num caso do João Rafael Kowalski, uma criança que na época tinha 1 ano e 11 meses, prestes a completar 2 anos de idade, desapareceu no quintal de casa. Uma dificuldade na investigação, a polícia, podemos dizer que sai de braços cruzados para não falar outra coisa, mas o próprio governador se comprometeu em ajudar a mãe, como era véspera de eleição, então a gente sabe que eles falam de tudo para poder ajudar. Esse menino continua desaparecido, João Rafael Kowalski. Nós fazemos esse trabalho na divulgação para tentar ajudar essa mãe a trazer de volta não só o João Rafael, como as demais pessoas que a gente também ajuda, divulgando a imagem no Facebook, né, e na nossa página do Facebook, do nosso jornal, a página pessoal de cada jornalista que ajuda nessa busca. Referente à aposentadoria dos nobres parlamentares, nós fizemos uma pesquisa recentemente, um número altíssimo de seguidores são contras. E aí eu falo para vocês, né, meus queridos ouvintes, o que é mais fácil? Um aumento de salário, que é o que eles brigam sempre, aposentadoria parlamentar, que é sempre fácil para eles, e o povo não tem essa mesma regalia que um parlamentar tem. Por exemplo, um senador aposenta com salário integral no primeiro mandato. Então é aquela troca, né, que eu acho extremamente um absurdo. O senador ele toma posse do cargo, fica 4 anos, se afasta, porque assume algum outro cargo, né, vira ministro, né? E aí o suplente assume e já também recebe, também tem esse benefício para poder se aposentar também, né? Mesmo sendo suplente, porque vai ocupar até o fim do mandato, dos seus 8 anos, entre os dois, né, tanto o atual como o adjunto, né, também tem esse direito. Então, assim, o dinheiro da população está indo embora, está indo para o ralo, e quem paga a conta? É a população? Não está certo.
tá? Então, meu nome é Alex Navarra, sou correspondente aqui do jornal De Olho no Brasil. Júnior, o recado que eu deixo para todos os políticos. Eu sou professor universitário da área do direito, né? Sou mestre em direito e exerço a advocacia consultiva. Eu estou falando, por enquanto, aqui do estado da Paraíba, na cidade de Souza. Um abraço fraterno a todos. Amigos do programa Olhar Democrático, na minha opinião, não deveria existir nenhuma espécie de aposentadoria especial para políticos. Toda aposentadoria deveria ser proporcional. Já existem justamente formas de aposentação especial para aqueles que desenvolvem trabalhos insalubres ou profissões perigosas. No caso da atividade política, de cargos elegíveis ou cargos eletivos, na verdade, poderia até existir uma espécie de aposentadoria, mas proporcional a uma contribuição durante o exercício do mandato. Ele poderia ter uma bonificação se, no caso, ingressasse na inatividade, deixasse o exercício do cargo e depois de exercer o cargo tivesse direito a essa espécie de bonificação, mas sempre proporcional a uma contribuição. Então eu sou radicalmente contra aposentadorias especiais, que acaba sendo uma aposentadoria que, no caso, como todas, elas vigem até a existência do indivíduo, são vitalícias, obviamente, mas que é um privilégio sem igual para esses que ocupam cargos eletivos, porque uma pessoa passar no exercício do cargo 4 anos e ter direito justamente a um benefício como esse é desproporcional e injusto em comparação com o trabalhador brasileiro que tem que contribuir, né, 35 anos se homem, 30 anos se mulher, para essa opinião. Meu abraço aí ao amigo Alex, ao amigo Geraldo, que também sempre nos acompanha pela sala do Olhar Democrático. E vou deixar aqui meu puxão de orelha à coordenadora da União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção em Brasília, Giz Souza. Você faltou, Giz. Aquele abraço para você aí. Bom, Walter Bardaville, suas considerações finais. Fábio Tágera já pegou o beco, estava com sono. Também, com fome. Bom, considerações finais é dizer que para você que nos assiste nesse momento, está nos ouvindo, que possa fazer reflexão a cada dia do que existe hoje na política, o que você quer para o seu estado, para o seu país, e que você possa também mandar através do WhatsApp, o e-mail para o Fernandes Filho, você não deu ainda, Fernandes, para que a pessoa se comunique com a gente também. Você pode mandar através de e-mail, ou através do WhatsApp. Pode mandar pela sala de Ideias em Foco mesmo. Ideias em Foco também, né? E também pode mandar para Walter Bardaville, wbardaville@gmail.com. Aquilo que você quer que a gente entre em debate, seus questionamentos, questionar, e aquilo que a gente puder e souber responder, e com certeza nós iremos aqui colocar em discussão e a gente vai debater o assunto. O Fábio voltou, né? Voltou. Comeu, tá bem de barriga cheia, bem alimentado. Suas considerações finais, Fábio. Não, é só mandar um abraço aqui para a Cíntia Lynch, primeira tenente da Força Aérea Nacional ali no Belém do Pará. Não, falar que as informações discutidas no programa Ideias em Foco, no programa Olhar Democrático, você pode encontrar também em fabiotagera.com.br. E também eu quero mandar um abraço aqui para nossa companheira, colega de imprensa, jornalista, Helena. Ela se parece muito, sabe com quem? Uma senhora de cabecinha branca, radialista, gosta muito de participar dos programas. Vê se você mata a charada. Hein? Polêmica. A nossa amiga também, jornalista, a Dizia Sá.
Ela não gosta que eu diga isso não, mas é porque ela lembra muito a 17, sabe? Até porque todas as comemorações ela vem representando a ACI, né? Associação Cearense de Imprensa. E Silvia Helena, um abraço para você, que Deus te abençoe. Muito obrigado aqui pela presença aqui no estúdio com a gente. Que Deus te abençoe. E já que nós abrimos o leque, né, das eleições 2018, já com Zé Bardavil, no próximo nós estaremos falando de mais possíveis candidatos, né? E eu quero agradecer a audiência de todos, né? Agradecer aos amigos que sempre estão comigo aqui, o Walter Bardavil e o Fábio Tajna. E vamos finalizar o programa de hoje com o nosso querido Zap Zap. Vamos ver o nosso povo no Zap Zap. Zap Zap com vocês. Não é nada não. Era só pra saber se nesse grupo tem alguém do coração bom. Alguém que gosta de ajudar o próximo. Alguém que chega com aquela mão amiga, aquele abraço amigo na hora da necessidade. Porque eu tô muito necessitado no momento. Eu gostaria que alguém chegasse pra mim, me emprestasse não, me desse R$100. R$100 pra eu ir pro rodízio de pizza. Comer pizza, tomar refrigerante e pagar o táxi. Eu quero ler hoje para vocês meditarem em casa, um versículo que me chamou muita atenção. É sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. Paciência hoje a gente precisa para viver nesse mundo tão caótico, nesse trânsito. Só um momento, meu amor, deixa eu terminar de gravar esse áudio aqui. Esse mundo tão caótico. Hoje as pessoas não têm paciência umas com as outras em casa. Meu filho, eu tô gravando um áudio aqui, eu queria que você... Só um pouquinho da parte... Já eu vou. Sai, cachorro, velho, daqui. Hoje nas escolas a gente não vê que não tem paciência. No trânsito, oh meu Deus. Ô meu filho, tenha calma, em nome de Jesus Cristo. Leva esse cachorro fedorento aqui. E a gente precisa dessa paciência pra gente poder sobreviver. Deixa eu gravar essa moléstia desse áudio. Eu tô doida pra gravar. O que é? Tife do rato. Pelo amor de Deus. Vinnie Falcone takes the baton now to conduct one of the most exciting pieces of music of all of my years. This Don Costa arrangement of the Fred F. John Kander love song to the city that never sleeps and the ball team that lost. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Fique curtindo agora o melhor som da Web Rádio ASEG. Frank Sinatra e muitos outros. A partir de agora, com música para você curtir e descansar após o seu almoço. I will make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you. New York, New